nesse momento em Isaías capítulo 9, onde eu farei a leitura dos versos de 1 a 7. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, os versos de 1 a 7. Enquanto você abre, deixa eu lhe falar um pouco sobre o profeta Isaías. Isaías foi um dos profetas que mais falou sobre o Messias. No seu livro nós temos muitas indicações, muitas profecias que se cumprem cabalmente em Cristo. Ele chega quase que a desenhar no Antigo Testamento o que ia acontecer no Novo. O texto talvez mais conhecido de Isaías seja Isaías 53, onde ele fala do servo sofredor. Mas aqui também nós temos o anúncio da vinda do Messias. É no livro de Isaías, no capítulo 7, que nós temos o anúncio de que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel. Então esse profeta que tanto falou sobre o Messias, ele em todo o seu livro tem como tema principal a confiança em Deus, pois o seu desejo era que o povo confiasse mais em Deus, ao invés de confiar nas nações, ao invés de confiar em outros deuses, ao invés de confiar neles mesmos, no seu poder, e a sua confiança toda focada em Deus. Então esse é um dos temas predominantes desse livro. Mas vamos ver o que ele nos diz aqui agora, Isaías capítulo 9, dos versos de 1 a 7. A palavra do Senhor diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado esse povo, a alegria lhes aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém. Meus irmãos, esse texto nos fala de alegria. Alegria não tem a ver simplesmente com você ficar eufórico. Às vezes a pessoa está bem quietinha e ela está feliz. E a alegria maior não é aquela do gol, quando você vê um campeonato, alguém fazendo gol, e grita e pula. A alegria, para mim, verdadeira, é aquela do mais profundo da alma, mesmo quando a pessoa está chorando. Em Cristo, nós temos uma alegria diferente. O apóstolo Paulo diz assim: somos entristecidos, mas estamos sempre alegres. Um autor do passado, chamado Stargate Spafford, escreveu um hino que se tornou muito conhecido no mundo inteiro, que é o hino cuja estrofe, o coro principal é: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Só que o hino Aflição e Paz foi escrito depois que ele teve sua casa incendiada em Chicago e depois de perder suas filhas no naufrágio. Ou seja, tragédias acontecendo na vida dele, mas ele diz: sou feliz, não é que eu estou feliz com isso, sou feliz, não por essas situações difíceis, mas sou feliz com Jesus, meu Senhor. A alegria verdadeira é aquela que a gente encontra em Jesus. Hoje em dia as pessoas não têm uma alegria verdadeira, às vezes até esconde. Às vezes, quando você passa um tempo nas redes sociais, você vai ver as pessoas sempre com aparência de alegria. Afinal de contas, ninguém faz cara de bravo ou de triste para tirar foto. Já viu como é que é? Vamos lá, pessoal, vamos fazer a selfie aqui agora, todo mundo.
Aí volta depois de novo. Às vezes você não estava nem com vontade de rir. Mas as fotos de todo mundo é sorrindo, parece que está todo mundo feliz. Mas só foi aquele momento da foto. Como é que está seu coração? Será que no fundo do seu coração existe a alegria verdadeira? No mais profundo do seu ser, você pode dizer, como o autor do hino disse: eu sou feliz com Jesus, meu Senhor, independente das circunstâncias. Ou você anda triste, seu coração lá no fundo tem tristeza. Quem sabe ninguém consegue entender o porquê. Mas eu quero falar hoje da fonte de toda alegria, que é Jesus Cristo. Esse texto nos fala sobre Ele. Fala de uma alegria majestosa que foi trazida para um povo que havia sido agraciado por Deus. O texto diz assim: a terra que estava aflita não continuará obscuridade, ou seja, quem estava vivendo em aflição não vai continuar nessa aflição, como se estivesse tudo obscuro na vida dele, sem saber o que estava pela frente. Ele diz: Deus nos primeiros dias tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Essas cidades, essas regiões de Zebulon, Naftali, Galileia dos gentios, eram lugares extremamente complicados. Quem aqui ia para lá? Lá estavam cegos, coxos, leprosos, pessoas que estavam sem perspectiva de vida. Então, por isso que é dito, lá tinha como que uma obscuridade. As pessoas, elas, baseado no verso 2, diz assim: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. É como se eles sentassem na região da sombra da morte, sentados esperando a morte chegar, sem perspectiva. Você fala para ele: vamos para a igreja para quê? Vamos casar para quê? Não tinha perspectiva de nada, eles só esperavam a morte. Havia algum tipo de alegria no coração deles? Pessoas vivendo, e é exatamente nesse lugar que Jesus inicia seu ministério. Mateus capítulo 3 mostra que Jesus botou seu QG exatamente na Galileia dos gentios. Porque todo tipo de pessoa que estava com a vida arruinada, que estava com problema, que estava quebrado, que estava doente, ia para lá. Aí Jesus disse: é lá que tem gente necessitada, é para lá que eu vou. Ele começou seu ministério nesse lugar. E aí nos é dito que nesse lugar, onde o povo andava em trevas, agora brilhou um clarão de luz. Aquele lugar que estava abandonado, agora fizeram uma revitalização. Aquele lugar que estava perdido, agora se tornou um lugar de salvação. E é por isso que o povo ficou feliz. Porque eles estavam jazindo ali, era um lugar de morte, agora é um lugar de vida. Imagina aquela pessoa que era um leproso, nunca podia ir numa reunião com ninguém porque ele tinha que ficar afastado. Não é que nem hoje tem a medicina um pouco mais avançada, a lepra pega, então ninguém queria ficar perto dele, está longe. Imagina o cego, sem ter nenhum recurso, não tinha essas coisas tátil de chão para ir andando com o barulho, nada disso, não, estava perdido. Imagina um coxo, não tinha como ele se locomover. E tantas outras pessoas doentes, lunáticos, não tinha ninguém para cuidar deles. E nesse lugar, então, onde pessoas quebradas, doentes, aflitas, angustiadas viviam, Cristo foi lá e começou seu ministério. Deu vista a cegos. Lá nesse lugar, o Senhor fez coxos andarem. Naquele lugar, Ele trouxe esperança para quem estava com a alma em aflição. Quem estava com o peso dos seus pecados, Ele trouxe perdão. Para aqueles que estavam totalmente numa depressão profunda de tristeza e dor, Jesus traz para eles agora uma alegria indizível e cheia de glória. É por isso que no verso 3 ele enfatiza que esse povo agora estava alegre. Observe aí no verso 3. Tens multiplicado esse povo, a alegria lhes aumentasse. Preste atenção quantas vezes no verso 3 aparece a palavra alegria, ou o verbo alegrar-se. A alegria lhes aumentasse. Alegram-se eles diante de ti. Observe que não era qualquer alegria, uma alegria diante de Deus. Eles se alegravam por Deus. Como se alegram na ceifa.
e como exultam quando repartem os despojos. Nós temos 4 vezes expressão de alegria nesse versículo. O Senhor deu alegria para eles se alegram diante de ti, se alegram na ceifa e exultam, que é outro sinônimo de alegrar-se, exultam quando repartem os despojos. Como é que é esse negócio de alegrar na ceifa? Se você for do campo, você sabe o que é isso. Depois que você planta, e aí você fica aquele, você bota todo o seu dinheiro lá, plantou, vai, meu Deus, você vai dar certo. E vem a chuva da chuva que não chega, e passa os meses, aí começou a florescer tudo direitinho. Chega o momento que você colhe, na hora da colheita, que você vê tanta coisa que colheu, você dá pulos de alegria pelo que conquistou. E os despojos, quando a guerra acaba, que aí fica os despojos de guerra. Tá todo mundo morrendo, então não tem mais dono que nada. Então o que você pegar lá é para você. Aí você vai lá escolher, não, gostei dessa corrente aqui, gostei dessa bota, rapaz, essa jaqueta aqui, essa espada que eu quero para mim. Está lá no meio dos despojos. Então, é como se chegasse assim, ó, gente, liquidação, tudo por R$1. Aí você vê todo mundo correndo lá para poder pegar, rapidamente. Era aquela alegria. Então, o texto usa essas 2 figuras, da ceifa e do pós-guerra, para dizer da alegria que o povo estava. Eles estavam alegres. E a partir de agora, versículos 4 a 7, ele nos dá as razões por que a gente pode se alegrar. Então presta atenção aqui. Hoje eu quero falar sobre a alegria do Natal. E como você pode se alegrar. A nossa alegria não é porque tem uma árvore de Natal bonita, não é porque ganhou muito dinheiro, não é simplesmente porque está reunido com a família. Tudo isso é lícito e é bom. E Deus abençoe para que vocês tenham muito. Mas não é nisso que repousa a verdadeira alegria. E eu quero dizer para vocês aqui, baseado nesse texto, por que é que nós podemos nos alegrar? Ou quais são os motivos verdadeiros pelos quais nós podemos nos alegrar. Observe que o verso 4 começa com a palavra por quê. O 5, por quê. O 6, por quê. Ou seja, ele está respondendo alguma coisa, porque junto, viu? Pregação também é língua portuguesa para ele estudar. Porque separado, pergunta. Porque junto já é resposta. Então, se ele está dizendo por quê? Porque ele está dando os motivos. Por que vocês estão se alegrando? Porque tal coisa aconteceu. Por que você está tão feliz? Porque se alguém um dia lhe perguntar qual é o motivo da sua alegria, qual vai ser a sua resposta? Então, eu quero que você tenha hoje 3 respostas para isso. A primeira está no versículo 4. Vamos tentar entender o versículo e tirar a lição para a nossa vida. Por que nós podemos nos alegrar? Verso 4. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Qual é a ideia do verso 4? Quebraste o jugo, alguma coisa que estava nos ombros, pesando sobre eles. A vara que feria os ombros, ou seja, o cara com o jugo nas costas, o outro com a vara batendo nele, e ele fala também do cetro do seu opressor, e aí ele ilustra, como nos dias dos midianitas. Essa história está em Juízes capítulo 7 e 8. Depois você pode ler lá se você quiser. Mas olha essas 3 figuras. O jugo nos ombros, um homem com a vara e um outro com um cetro na mão, assim, só mandando. Que figura é essa? É a figura da opressão. Um tirano dizendo, machuca eles. O cara vem com a chibatada, e os outros com o jugo nos ombros, dizendo, vamos ter que fazer isso. O que o texto diz? O texto diz que Deus quebrou o jugo, quebrou a vara, e não tem mais o cetro do opressor, como no dia dos midianitas. Ou seja, o que Deus fez aqui, que esse povo pode se alegrar? Deus libertou eles. Eles não estão mais debaixo do jugo, eles não estão mais debaixo das ameaças, eles não são mais escravos de um tirano. Eles agora são livres, e porque eles são livres, eles podem se alegrar. Vocês não viveram na época da escravidão. A gente não sabe como foi terrível isso no Brasil, ter escravos. A pessoa vivia com a corrente, sem poder se
fazer suas próprias coisas, fazia o que o Senhor mandava nele. E quando ele desobedecia de alguma forma, era chicoteado. Já parou para pensar isso acontecendo com você? Isso aconteceu com o povo de Deus também. Isso aconteceu com pessoas em várias épocas. E aí o texto diz: o Senhor quebrou o jugo sobre eles. Trazendo para nós, qual é a lição? Por que a gente pode se alegrar? A gente pode se alegrar porque nós somos livres. Em Cristo Jesus nós somos livres. Livre de quê, pastor? Livre do pecado, livre da condenação desse mundo, livres para fazer a vontade de Deus. Nós não estamos mais escravizados a nada, nem a vícios, nem ao mundo, nem a nenhum pecado. Em Cristo nós podemos olhar para o pecado e dizer: não te quero. Mas você quer, mas eu não quero. Querer até eu quero, mas eu não quero. Não vou para ele. Por que você pode dizer isso? Uma vez alguém me indagou assim: se vocês crentes aí, ó, não pode fazer nada, né? Negócio de igreja, não pode nada. Quer dizer, não pode nem fumar uns carrinhos, pastor. Então não pode nada disso. Eu falei: eu posso, mas eu não quero. Agora, tu pode dizer o mesmo? Tu consegue ficar sem fazer isso? Porque eu sou livre para dizer: eu que não quero. Não é que não pode. Mas isso não me faz bem. Então não quero. Esses crentes não podem fazer nada. Pode. Só que tem coisa que é lícita, tem coisa que não é lícita, e eu não quero fazer nada que é lícito, mas eu sou livre em Cristo. A Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres em Cristo. Livre para olhar para o pecado, não é livre, isso é anarquia, não é liberdade, para fazer o que não presta. Livre para dizer: eu não quero viver entregue ao pecado, como eu fui escravo dele por muito tempo. Podemos nos alegrar porque Jesus nos tornou pessoas livres. Não deixe que nada te escravize. Cristo nos chamou para a liberdade dos filhos de Deus. Não deixe que nada nesse mundo te escravize. Mande em você, só sua mulher. Não deixe que nada bote um jugo sobre os seus ombros. Não deixe que nada lhe prenda. Nós somos livres em Jesus. Mas não é livre para fazer o que bem quer. Eu sou livre agora para dizer: eu quero te obedecer. Eu quero viver para a tua glória. Eu quero viver para o Senhor Jesus. Esse é o primeiro motivo que nós podemos ter alegria verdadeira. Se alguém lhe perguntar assim: me dê um motivo porque você é feliz. Aí você fala: eu sou feliz porque eu sou livre. Mas livre de quê? Sou livre de Jesus, sou livre do pecado. Sou livre para dizer: Deus, eu te amo, quero te servir, quero andar contigo. Não sou mais escravizado como um monte de gente no mundo está. Você já viu como é que a maioria das pessoas estão? Por que tem tanto poucas pessoas nas igrejas e tanta gente no mundo afora fazendo coisa que não presta? Você sabe por quê? Porque eles estão escravizados. Como um dia nós também estivemos. Mas Cristo nos libertou. Cristo pode te libertar, inclusive, de qualquer vício que porventura você tenha. Qualquer mania que você tenha. Qualquer coisa que você tenha dificuldade de vencer na vida, Cristo pode te libertar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Nós podemos nos alegrar nesse Natal porque nós somos livres em Jesus. Esse é o primeiro motivo. Vamos ver o segundo? Versículo 5. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Qual é esse motivo aqui agora? Olha aí para a sua Bíblia, presta atenção. Por que eles podiam se alegrar? Porque a bota do guerreiro no tumulto da batalha e a veste melada de sangue foi queimada. O que isso quer dizer? Imagine a cena. Quando eu falo assim, a bota do guerreiro, roupa melada de sangue. As imagens que vêm na nossa mente é uma imagem de guerra, cenário de guerra.
Mas aí agora ele diz, essa bota do guerreiro não vai precisar mais. E toda a roupa melada de sangue, vamos queimar, não vai precisar mais disso. Servirão de pasto ao fogo. Ele está querendo dizer assim, não haverá mais guerra. E quando não há guerra, o que existe no lugar? Paz. Por que a gente tem motivo de se alegrar no Senhor? Porque nós temos paz. Primeiro que nós temos liberdade, somos livres. O jugo foi quebrado da nossa vida. Não somos mais escravos de ninguém. Segundo, porque Ele nos trouxe paz. E a figura aqui da bota do guerreiro, das roupas de sangue, queimar, a ideia é para você não ter mais nem lembrança disso. Porque uma coisa é você mandar lavar e guardar. Aí toda vez que você olha, você lembra. Mas aqui não é essa. Ele pega esses utensílios que foram usados na guerra e bota como pasto no fogo. Faz um monte lá e queima. Apagou, acabou. Não tem mais nem lembrança disso. Não tem nada para você olhar e lembrar. Que agora é tempo de paz. Cristo veio para trazer paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. No mundo tereis aflições. Mas credes em Deus, confiem em Deus, e vocês vão ter paz eterna. Cristo tem paz para os seus filhos. Tem coisa mais preciosa do que paz no coração? Agora eu queria perguntar e que você respondesse diante de Deus: você tem paz? Você está em paz? Ou seu coração está sempre em guerra? Seu coração está sempre, alguma coisa está faltando, alguma coisa me angustiando, eu não consigo, nada me preenche, nada me satisfaz. Parece que é uma pessoa insatisfeita, não sabe, está faltando alguma coisa em mim. Falta a paz de Deus. E a paz de Deus é uma coisa tão fantástica, meus irmãos, que a Bíblia diz que ela excede a todo entendimento, ou seja, não dá nem para explicar. Você vê às vezes uma pessoa em paz, você fala, como é que tu está em paz? Perdi o emprego. Aí fala, eita meu Deus, vai desesperar agora. Como é que tu está? Não, estou tranquilo. Você fala, como é que tu está tranquilo? Morreu um ente querido. E aí como é que você está? Não, eu estou em paz. Mas como é que tu está em paz? Morreu uma pessoa. É porque é uma paz diferente. É a paz de Jesus. A paz de Cristo em nós é totalmente diferente de qualquer outra. O mundo dá paz, o mundo dá alegria. Mas a paz do mundo é passageira. A alegria do mundo é passageira. Dura um pouquinho de tempo e acaba, esgota. A paz de Jesus não, você tem Ele sempre com você. Você está em paz com Deus. Nem a morte é uma tristeza para você. Não, se eu morrer, eu vou estar com a presença do Senhor. Existe paz no seu coração. Cristo veio para nos trazer paz. E isso é motivo suficiente para a gente se alegrar nele. Então alegre-se pela paz que Ele te deu. Seja um semeador da paz. Seja um pacificador. Seja você alguém que leva essa paz às pessoas por onde você chega. Porque tem gente que quando chega no ambiente traz paz. Chega quando você está assim meio agoniado. Não, vou conversar com fulano ali, porque eu ouvi ele. Chega calma no meu coração. Para aquelas pessoas que quando você encosta, você fica agitado. Seu coração fica mais agoniado depois. Seja um pacificador. Desfrute disso que Cristo oferece para nós, paz. Quantas vezes Ele diz, deixe-vos a paz. Paz seja convosco. É até a saudação das cartas, né? Graça e paz. Como é bom poder desfrutar paz. Tem gente que tem todo o dinheiro do mundo, mas não tem paz. E que adianta? Tem tudo, mas não tem um. Era bom se a gente pudesse ter os dois, né? Mas se for para escolher entre um dos dois, dinheiro, né, pastor? Não. É melhor ter paz, tranquilidade, deitar no travesseiro assim, ó, e dormir e roncar. Coitado de quem estiver do lado para ouvir, né? Mas poder dormir, a Bíblia diz assim, paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar tranquilo. É Deus que dá sossego para a nossa alma. As pessoas estão com o coração em guerra.
mas Cristo veio para trazer paz. E quando a gente encontra a paz de Cristo, nós temos a alegria verdadeira. Então aqui, meus irmãos, nós já vimos dois motivos para a gente se alegrar. Primeiro, pela liberdade que temos em Cristo. O texto diz que Ele quebrou o jugo que pesava sobre nós. Ele destruiu toda a opressão. Segundo, porque até as lembranças da guerra foram queimadas. Ou seja, Ele nos trouxe tempos de paz. Terceiro e último, versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Sabe por que a gente pode se alegrar? Porque a gente sabe o verdadeiro sentido do Natal. Tem gente que está celebrando o Natal só desses enfeites. Eu não sou nada contra nada disso não, eu acho bonito até. A gente anda aqui pela serra, cada lugar mais bonito que o outro, que coisa linda. Mas às vezes só é isso na vida da pessoa. Ela nem conhece a história do Natal. Nem conhece o sentido do Natal. Agora nós sabemos o sentido do Natal. Qual é? Um menino nos nasceu. Nos nasceu da ideia, nasceu para nós. Não é o menino que nasceu lá do fulano, a gente nem sabe quem foi. Nasceu uma criança para nós. Um filho se nos deu, foi dado a nós. Essa criança que vem ao mundo é uma criança diferente. Quem é essa criança? Observe que ele já nasce com o governo sobre os seus ombros. Ele veio para governar, ele é rei. O texto diz que o seu nome será. Observe os adjetivos que são trazidos a essa criança que haveria de nascer. Ele será um maravilhoso conselheiro, ou seja, podia ser traduzido também assim, miraculoso conselheiro, cujos conselhos são milagrosos. A ideia é, o que ele fala é maravilhoso demais. É um maravilhoso conselheiro. Depois, Deus forte. Não é qualquer um, não. Essa criança é o próprio Deus encarnado. É o Deus forte, o Deus todo-poderoso. O que mais? Ele é o Pai da eternidade. Cristo, embora essa criança nasceu ali, mas ele já existia desde a eternidade. Todas as coisas que existem foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O texto diz também que ele é príncipe da paz. Ele é o que pode trazer. Não é o príncipe do mal, esse aqui é o príncipe da paz. Ele vem para trazer paz aos corações, é o único que é capaz disso. Então esse anúncio, pré-anúncio de alguém que iria nascer uma criança, não era simplesmente um rei para o trono de Israel, era alguém muito maior do que isso. O texto diz no verso 7, para que se aumente o seu governo vai ficar só ali, e venha paz sem fim, não é só durante um reinado, que pode durar 50 anos. É paz para sempre, sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante juízo e justiça. Ou seja, é um rei justo, é um rei que no seu reinado não haverá coisas como as que a gente costuma ver no nosso dia a dia, mas é o povo que vai desfrutar agora de um reinado glorioso, de um rei justo e fiel, e o seu reinado vai desde agora para sempre. De quem que ele está falando, gente? De quem que esse texto está citando? Quem é essa criança? Esse menino é Jesus, que veio ao mundo, se encarnou, deixou sua glória, veio à nossa terra, nasceu, viveu como um de nós, sofreu, foi crucificado, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia para nos justificar, foi assunto aos céus e disse que em breve voltaria. Nós aguardamos o retorno desse rei glorioso. Isso é motivo para a gente se alegrar. Alegre-se porque o menino nos nasceu. Alegre-se porque você conhece o verdadeiro sentido do Natal, que é Jesus. É uma pessoa, não é uma ideia.
Presta atenção, nós estamos aqui na igreja, nós estamos aqui falando de Bíblia, não estamos falando de conceitos apenas. Quando a gente diz assim que Jesus está conosco, a gente está falando de uma pessoa real, que veio ao nosso mundo, que comeu da nossa comida, que andou na nossa terra, que viveu como um de nós, e que não nos deixou órfãos. Enquanto Ele não retorna, Ele continua conosco, porque Ele enviou-nos o seu Espírito. É o Espírito de Cristo que habita nosso coração, que está em nós, que está presente aqui, que nos enche de alegria. E é por isso que nós temos motivos de sobra para nos alegrarmos. Aqui nós temos 3 motivos para nos alegrarmos nesse Natal. A próxima vez que alguém lhe perguntar assim, por que você está feliz? Estou vendo você com um sorriso no rosto. Porque o coração alegre aformoseia o rosto. Até quem é feio fica mais bonito quando tem Jesus. Porque o coração fica feliz. E a pessoa tem um semblante mais leve. Quando você vê a pessoa com o semblante muito caído, assim, acabado, você fala, está acontecendo alguma coisa. Geralmente a testa muito frangida, os beijos virados, né? A pessoa está sempre resmungando, assim. Alguma coisa está acontecendo na vida da pessoa que está muito tensa. Agora, quando ela conhece a Jesus e ela sabe, Jesus me libertou das trevas, Jesus me trouxe paz, Jesus está comigo, aí ela começa a sorrir. E alguém fala, por que tu está tão feliz? Eu nem acredito que me aconteceu. O que foi? Conheci mais ao Senhor Jesus. Você que tinha ganhado na loteria? É só por causa disso. Jesus é tudo para mim. Aí as pessoas vão ver uma alegria diferente em nós. Sabe o que acontece? Às vezes você já conhece a Jesus, mas parece que você não está tão feliz assim. E tem um monte de gente infeliz, mas que tem só coisas passageiras, e parece que eles estão gostando mais daquilo lá. Talvez a gente precise redescobrir essas verdades que acabamos de ouvir. E a grande verdade é que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, para nos trazer salvação, libertando-nos do jugo do pecado, para a gente ser feliz de verdade. Jesus Cristo veio cessar a guerra da nossa vida. Você não precisa mais viver em guerra, viver em rebelião, viver em revolta. Não, Cristo veio para acalmar seu coração dizer, agora eu quero viver para Jesus, eu tenho paz nele. A coisa que eu mais precisava era de paz de espírito, e agora eu tenho. Por que a gente pode se alegrar? Eu posso me alegrar pela liberdade, pela paz e pela presença de Cristo em nosso meio. Irmãos, isso não é só um conceito, isso é uma verdade transformadora. Isso transformou minha vida. Durante muito tempo, até a minha adolescência, eu vivia em busca de sentido, de encontrar felicidade. As pessoas até achavam que eu era feliz, mas felicidade verdadeira eu só encontrei quando verdadeiramente conheci a Jesus de Nazaré. Quando a minha vida foi impactada por essa mensagem, Jesus me libertou dos meus pecados, Jesus trouxe paz para o meu coração, Jesus veio habitar dentro de mim. E agora, quando eu preciso de um conselho, eu tenho maravilhosos conselhos do miraculoso conselheiro Jesus. Quando eu preciso de ajuda por algo que é muito difícil de acontecer, eu posso pedir ao meu Deus, porque o meu Deus é um Deus forte. Não é um deusinho não, fraquinho. É o mais forte de todos, é o Todo-Poderoso. É o Senhor dos Exércitos. Ele tem a eternidade diante dele. Nada foge ao seu controle. Ele é o príncipe da paz. Ele é quem pode trazer paz. Trouxe paz para a minha vida. Pode trazer paz para a sua vida também. O texto encerra dizendo, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso, para mostrar que era assim mesmo que ia acontecer, porque era a palavra de Deus para a vida daquele povo. Assim também hoje, irmãos, essas verdades são verdades ditas pelo próprio Deus. Alegre-se pelas circunstâncias certas. Esboce o sorriso no seu rosto. Comece a olhar melhor para a sua vida, porque às vezes a gente está olhando a vida pelo prisma errado. E a gente fica vendo só o que está faltando aqui e ali, ou se alegrando só por coisas externas, mas Deus opera dentro de nós. A alegria verdadeira, aquela que faz a gente exultar
como aqueles que estavam na ceifa ou quando repartem os despojos. E a razão principal é que a gente vivia sentado na região da sombra da morte, e a luz de Cristo veio e brilhou sobre nós. E porque a luz de Cristo brilhou sobre a nossa vida, nós agora temos sentido para viver e motivos para nos alegrar. Nos alegramos porque Ele nos libertou. Nos alegramos porque Ele nos dá a sua paz. Nos alegramos porque o menino nos nasceu. Portanto, irmãos, alegremos todos os dias da nossa vida, não só no período de Natal, mas todos os dias da nossa vida. Vamos nos alegrar na presença do Senhor, pois Ele está conosco e Ele é o nosso bem maior. Que Deus nos abençoe e aplique essa palavra bendita aos nossos corações. Amém. Vamos nesse momento louvar a Deus. Quero convidá-los para mais uma vez em pé agora, louvarmos ao Senhor com o hino de número 237,